Moro veio ao Senado por iniciativa própria prestar esclarecimentos sobre mensagens de celular que ele teria trocado com o procurador da República, Deltan Dallagnol, sobre detalhes da Operação Lava Jato. Essas mensagens foram publicadas no site The Intercept. Sérgio Moro respondeu a perguntas de mais de 40 senadores. Ele disse que o celular dele foi hackeado e clonado e que ele não reconhece a autenticidade dessas mensagens. O ministro disse também que mesmo que essas mensagens fossem verdadeiras, são apenas diálogos normais entre um juiz e um procurador, ou como seria com um policial, sobre o andamento do caso, que não há nada de errado, não há nada de parcial nesse tipo de mensagem. Ele disse que isso é obra de uma organização criminosa que quer atrapalhar as investigações e cancelar as condenações da Operação Lava Jato. Nossa edição preparou alguns trechos do debate na CCJ. O juiz Sérgio Moro viu sensacionalismo e até revanchismo na publicação dos diálogos pelo site The Intercept. Disse também que os jornalistas estão envolvidos em práticas criminosas. Me espantou um certo, não só a divulgação, o sensacionalismo, mas um certo revanchismo que surgiu por gente que eventualmente até envolvida em atividades criminais a partir da revelação desses fatos. Não tem nenhum problema na divulgação desse material, eu já falei, desde que ele evidentemente não seja adulterado ou veiculado com falso sensacionalismo, como tem sido feito. Um pequeno tumulto aconteceu quando o senador Marcos Duval disse que o ministro estava sendo atacado por políticos investigados pela Lava Jato. Aqui no Congresso tem muitos políticos que estão sendo acusados pela Lava Jato. Então, você vai sofrer muitos ataques daqui, infelizmente, de dentro da casa, por pessoas que estão sendo acusadas pela Lava Jato e que querem te descredenciar. Presidente, eu não estou conseguindo... Diria aos colegas a gentileza, nós temos um orador, um colega nosso, fazendo os seus comentários e arguindo aqui o ministro. É que o colega tem que dizer os nomes dos políticos, dos parlamentares que estão envolvidos nisso, que estão atacando ele. Eu peço aos colegas... É isso que ele tem que dizer, quem são os políticos, quem são os colegas dele. O ministro da Justiça afirmou que o vazamento não foi feito por uma pessoa só, mas por um grupo organizado, teoria também abraçada por alguns senadores. Existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques. Afinal, há uma grande quantidade de pessoas que sofreram invasões ou tentativas de invasões, o que aponta para a improbabilidade de que seja um hacker isolado. Este crime que foi cometido agora por hackers internacionais notórios, evidentemente se enquadra nessa reação de tentar reverter este processo que desagradou a tantos. O senador Fabiano Contarato recorreu à sua experiência policial para fazer um duro questionamento ao ministro. Eu fui delegado 27 anos. Eu fico imaginando se fosse eu delegado de polícia que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito e que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. E a acusação mais contundente veio do líder da oposição, senador Humberto Costa. O ministro se recusou a responder. Vossa Excelência, como muitos seres humanos terminam vivenciando, ficou embevecido com o estrelismo, com o protagonismo que Vossa Excelência assumiu. Isso é humano. E por isso, no afã, talvez até de buscar a verdade, cometeu uma série de equívocos. Então é hora, senhor presidente, senhor ministro, Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros,
tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro. Busque aquilo que pode ter feito de positivo, mas peça desculpa, inclusive por ter caçado o voto de milhões de brasileiros que queriam eleger outro presidente da República, que está preso lá em Curitiba, e não esse que aí está. Senador, desculpe, as afirmações são bastante ofensivas, eu vou declinar de responder. O ministro Sérgio Moro saiu sem falar com a imprensa. O esquema de segurança foi reforçado. Na sala da comissão só entraram parlamentares e jornalistas credenciados. Sérgio Moro chegou pouco antes das 9 e entrou na sala da comissão sem passar pelo pelotão de jornalistas que aguardava nos corredores. Logo no início da sessão, uma questão de ordem do senador Humberto Costa. Estaremos aqui com uma testemunha ou com alguém investigado. Não está aqui nesta casa nem na função de testemunha e muito menos de investigado. Trata-se de um ministro de Estado que se colocou à disposição do Senado Federal. No tempo que teve para falar antes dos questionamentos, o ministro Sérgio Moro citou números para, segundo ele, justificar que sempre tomou decisões baseadas em provas e que não houve conluio com a força-tarefa da Lava Jato. O Ministério Público recorreu de 44 dessas 45 sentenças. Se falou muito em conluio, aqui é um indicativo claro de que não existe conluio nenhum, inclusive divergência. 44 recursos de 45 sentenças. Foram 291 acusados no total. Foram 211 condenações, 63 absolvições. Sobre o vazamento de supostas conversas atribuídas a ele quando ainda era juiz federal e ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Sérgio Moro disse que por trás das invasões de privacidade está a atuação de um grupo criminoso organizado. Tem por objetivo ou invalidar condenações por corrupção e lavagem de dinheiro, ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento. Sérgio Moro disse que não pode comprovar a autenticidade das mensagens. Elas podem ter sido total ou parcialmente adulteradas. Mesmo assim, ele disse que não vê sinais de ilegalidade nos trechos que foram vazados. Na tradição jurídica brasileira, não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Moro classificou a divulgação das mensagens de revanchistas e sensacionalistas. Me espantou um certo, não só a divulgação, sensacionalismo, mas um certo revanchismo que surgiu por gente que, eventualmente, até envolvida em atividades criminais a partir da revelação desses fatos. Foram dezenas de perguntas. Quase 40 senadores se revezaram nos questionamentos, nas críticas ou na defesa do ministro Sérgio Moro. A justiça, que é representada neste caso pelo senhor e pelos desembargadores, que tem que guardar distância. E o senhor não guardou distância, por isso a caracterização de conluio. Eu fui delegado 27 anos. Eu fico imaginando se fosse eu delegado de polícia que mantivesse contato por WhatsApp com o advogado do indiciado que eu instaurei o inquérito. E que se isso chegasse ao conhecimento do titular da ação penal, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, eu acho que eu sairia preso da delegacia na qual eu fui titular. O que restou para aquele grupo político ferido de morte por conta das diversas condenações por corrupção foi a batalha de narrativas políticas. É o que temos hoje. Uma narrativa de perseguição que precisa subsistir por interesses eleitorais ou eleitoreiros. Criminosos quebraram o sigilo, invadiram telefones celulares de pessoas que são importantes na República. Esse é o crime, que não provou nada. É um amontoado de palavras
de frases que não prova nada. Um pequeno tumulto aconteceu quando o senador Marcos Duval disse que o ministro estava sendo atacado por políticos investigados pela Lava Jato. Você vai sofrer muitos ataques infelizmente, de dentro da casa, por pessoas que estão sendo acusadas pela Lava Jato e que querem te descredenciar. Presidente, eu não estou conseguindo... Pediria aos colegas a gentileza, nós temos um orador, um colega nosso, fazendo os seus comentários e arguindo aqui o ministro. É que o colega tem que dizer os nomes dos políticos, dos parlamentares que estão envolvidos nisso, que estão atacando ele. Eu peço aos colegas... É isso que ele tem que dizer, quem são os políticos, quem são os colegas dele.